A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para um estudo muito profundo e muito polêmico em nossos dias. Sabe por quê? Porque muitos pastores ensinam que os dons, eles não existem para os nossos dias. Porque o apóstolo Paulo ensina que aqueles dons foi cessado, foi aniquilados. Então, ele se baseia em 1 Coríntios 13. Agora, eu quero chamar a sua atenção para você entender esse assunto. Você não acredita no que eu estou falando, não. Eu quero que você anota tudo isso e você examina na sua própria Bíblia. Em 1 Coríntios 13, você começa em 1 Coríntios 12, lê o capítulo todo, depois você lê 1 Coríntios 13, lê o capítulo todo, depois você lê 1 Coríntios 14, lê o capítulo todo e depois você lê aos Romanos 12, lê o capítulo todo também. Que todos esses capítulos está falando dos dons. Agora, eu vou começar em 1 Coríntios 12, versículo 31, que o apóstolo Paulo fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora você preste atenção que o próprio Paulo manda você procurar com zelo os melhores dons. Só que ele, Paulo, ia mostrar um caminho ainda mais excelente. Mais excelente do que? Do que os dons que Paulo estava falando. Em 1 Coríntios 13, Paulo está falando dos dons espirituais. Agora, eu vou ler 1 Coríntios 13, versículo 7 ao versículo 13. Eu quero chamar a sua atenção para você acompanhar comigo com muito cuidado, para você ver se os dons eles foram cessados ou não, ou se os dons ainda existem em nossos dias. Preste atenção. Paulo diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora o 8, Paulo fala: a caridade nunca falha, que é o amor, que ele manda nós buscar o amor. A caridade nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Por quê? As pessoas que não crêem nos dons, ele cita isso aqui, que esses dons foram aniquiladas. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Então, essas pessoas se baseiam aqui, nesse versículo 8 e nesse capítulo 13. Agora, Paulo diz: havendo ciência, desaparecerá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui me acompanhando. A ciência, ela foi cessada? A ciência desapareceu? Pelo contrário,
a ciência se multiplicarão. A ciência nos últimos dias se multiplicarão. Então a ciência foi o quê? A ciência foi multiplicada. Agora, abre a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, porque Paulo não poderia estar falando contra as profecias de Daniel de maneira nenhuma. Os apóstolos falam a mesma língua, a mesma linguagem. Então, Daniel 12, versículo 4, está escrito assim: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Então, essa profecia de Daniel era para o fim dos tempos, que é hoje que estamos vivendo, nos nossos dias. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, Daniel profetizou que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando assim: a caridade nunca falha, que é o amor, mas, havendo profecias, serão aniquiladas profecias. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Agora, cabe você mesmo analisar. Nós vamos analisar versículo por versículo. Agora você para você pensar se a ciência ela parou, se não existe mais ciência em nossos dias. Então, se Paulo estivesse falando aqui dessas profecias que seria cessada, então ele também podia estar falando aqui a respeito da ciência, mas não foi isso. A ciência se multiplicará, como profetizou o profeta Daniel. Então, vamos ler o capítulo todo para você entender o que eu quero falar. Mas não acredita no que eu estou falando, não. Acredite no que as Escrituras estão dizendo para você. Então, vamos para o 9. Paulo disse assim: porque em parte profetizamos, e em parte, Paulo fala, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. O que é que Paulo estava falando aqui? Em parte, nós conhecemos hoje, em parte eles conheciam, e em parte eles profetizavam, em parte. Então, não era tudo ainda, porque tudo ainda nós vamos ver a coisa da forma real quando o Senhor Jesus Cristo voltar. É isso que Paulo está falando. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro das Escrituras. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então isso é hoje. Nós conhecemos em parte e em parte nós profetizamos. Então nada de ser anulado aqui não, de forma nenhuma. O 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte será aniquilado é quando vier o que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Agora, vamos para o 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É o que a gente vê muito nos nossos dias hoje, é as pessoas sendo menino nos dons, a meninice a respeito dos dons.
e não segue os dons da maneira correta que as Escrituras nos ensinou. Agora, vamos para o 12. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. O que é que Paulo está falando agora? Que agora nós veremos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Conheço em parte o quê? O conhecimento, as profecias, as línguas, o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós conhecemos face a face, porque assim como Ele é, seremos nós também, e nós também veremos. Agora preste atenção, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, quando Jesus Cristo voltar, nós vamos conhecer também como nós somos conhecidos. Então, todas essas coisas nós não vamos mais conhecer em parte, nós vamos conhecer por completo, porque o Senhor Jesus estará conosco e nós estaremos cheios do seu Espírito Santo. Então, nós vamos conhecer as coisas da forma completa. É isso que Paulo está se referindo aqui. Paulo não está dizendo que os dons cessou. Isso é os pastores que não têm os dons, que não crê nos dons, que fala isso para vocês. Agora, no versículo 13, Paulo continua: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade. Agora, se Paulo estivesse falando aqui que a única coisa que ia permanecer era a caridade, não é isso não. Paulo estava falando que para as pessoas procurar o dom, mas ele ia mostrar para elas um caminho mais excelente do que os dons. A caridade está acima de qualquer dom, o amor está acima de qualquer dom que você conhece, está o amor. Então, se Paulo tivesse cancelado esses dons, como muitos pastores falam aí, no versículo 14, versículo 1, Paulo continua: seguir a caridade. Para você seguir o quê? A caridade, que é a maior de todas, era a caridade. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, se Paulo tivesse anulado aqueles dons, dizendo que o Senhor Jesus anulou, como que ele manda as pessoas depois procurar esses dons? Agora, 1 Coríntios 14, versículo 12 ao versículo 15, Paulo está falando também: assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Então Paulo está falando que como vocês desejam dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore, para que a possa interpretar. O que Paulo está combatendo aqui é você falar em línguas estranhas se não tem ninguém para interpretar. Então, se você fala, você deve orar para que possa interpretar. Agora, se não houver intérprete, que você fica calado. Aí Paulo segue no 14: porque se eu
orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem mais. O meu entendimento fica sem fruto. Por quê? Paulo estava falando, se ele orasse em línguas estranhas, ele orava bem mais, mas o entendimento dele ficava sem fruto, porque não tinha ninguém para interpretar. A mesma coisa é com a igreja. Se eu estou na igreja só falando em língua, não tem ninguém para interpretar, a igreja fica sem fruto, porque a língua só edifica a quem está falando e não edifica a quem está ouvindo. É isso que Paulo está falando. Então Paulo não anulou os dons, ele manda você buscar os dons com zelo, como diz a palavra de Deus. Agora no 15, Paulo fala assim: que farei, pois? É uma pergunta. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então eu não posso aqui orar só no espírito e nem cantar só no espírito. Tem que ser no entendimento também, a não ser que haja pessoas ali que estão interpretando aquilo que você está falando. Agora, no 18 e no 19, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Por quê? Paulo queria falar 5 palavras no próprio entendimento dele, para edificar a igreja, que é o corpo de Cristo, do que 10.000 palavras em língua. Se não tem ninguém lá para interpretar, então para quê? É como se ele estivesse falando para o ar, estivesse falando ao ar. É isso que Paulo está falando. Agora, Paulo não está proibindo ninguém falar em língua. Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28. Paulo diz assim: e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então é isso, se não tiver intérprete, fique calado na igreja. É isso que Paulo está falando. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos poderei profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora que coisa interessante, que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O que é isso? Não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo que está sujeito a profeta, a homem algum, porque Deus não está sujeito a ninguém. É o Espírito dos profetas, é as suas emoções, tá? Então, o profeta, ele tem que se controlar, porque nas igrejas de Deus não é assim, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, em todas as igrejas dos santos. Por isso que os dons, eles têm que ter, a norma que está na palavra de Deus. Por isso que por aí a gente vai numa igreja, chega lá um culto, é o culto todo falando em língua, não tem ninguém interpretando, todo mundo correndo, pulando, um caindo por cima do outro. Irmão,
Os dons têm que ter ordem e decência, porque Deus não é Deus de confusão, não. É isso que Paulo está nos ensinando. Por isso que os dons, eles existem, mas tem que haver ordem, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você de ter acompanhado esse ensino até aqui. Que o Senhor, meu irmão e minha irmã, te abençoe e te guarda e faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levanta o teu rosto e te dê a paz e te dê a cura, te dê tudo o que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e fique com Deus, meu irmão.